Olá, colega! Até agora, vimos os processos administrativos ambientais de controle prévio de empreendimentos potencialmente degradantes em que a atividade de proteção ambiental é voltada para identificar a viabilidade, os limites e condicionantes para o exercício desse empreendimento, para que ao final a administração possa aprová-lo ou não. A partir deste módulo, vamos tratar sobre os processos de controle sucessivo, ou seja, quando a atividade já se desenvolve e por isso o poder público deve verificar a regularidade desse empreendimento ou possível correção. Esse controle acontece por meio da fiscalização ambiental, através do acompanhamento das medidas de redução e mitigação dos impactos da atividade desenvolvida pelo agente, eventual sancionamento dessas atividades desconformes ou por meio da correção dessas posturas, seja por meio da regularização ou recuperação ambiental. A fiscalização ambiental vem a ser a análise de como anda a atuação dos empreendimentos. Ela deverá ser feita periodicamente pelos servidores da Secretaria Municipal, por exemplo. O ato de fiscalizar, que é oriundo do poder de polícia administrativo ambiental do município, está quase sempre ligado à obrigação de impor sanções administrativas, a exemplo de advertência, apreensão, embargo, multa, enfim, caso alguma infração seja identificada, sem falar do dever de reparar ou compensar eventual dano. Para que todos esses procedimentos relacionados à fiscalização sejam considerados legítimos, ou seja, válidos, é de suma importância que eles sejam realizados dentro de um processo administrativo ambiental, observando-se uma série de regras e ritos. No que se refere à fiscalização ambiental, a primeira regra a se ter em mente é saber qual o órgão competente para realizá-la. Conforme já estudamos, o órgão legítimo para realizar a fiscalização ambiental é aquele que é originariamente competente para licenciar. Contudo, isso não quer dizer que, por exemplo, se o município se deparar com uma infração ambiental cometida por um empreendimento que não seja da sua competência licenciatória primária, ele não poderá agir. Tendo em vista o federalismo cooperativo brasileiro, a Lei Complementar 140 autoriza os órgãos e entidades ambientais a adotarem as medidas fiscalizatórias ambientais cabíveis diante de transgressões ambientais, podendo inclusive lavrar eventual auto de infração contra o empreendimento infrator, ainda que não detenham competência primária para realizar o licenciamento da atividade. Mas a própria lei complementar apresenta uma ressalva. Se o ente competente também tiver conhecimento da irregularidade e resolver instaurar procedimento administrativo contra o mesmo empreendimento, diante de 2 autos de infração, prevalecerá o documento emitido pelo órgão competente, mesmo se esse auto de infração tiver sido emitido posteriormente. Por isso, nos casos em que o município se deparar com infrações ambientais de empreendimentos que não são de sua alçada licenciatória, recomenda-se que, no momento da lavratura do auto de infração, se ouça o quanto antes o ente competente, informando com relação à fiscalização realizada e demais dados necessários, pois se esse órgão competente tiver interesse em intervir no feito, ele vai editar o seu auto de infração, que no caso vai prevalecer frente ao do município. E isso é muito importante, pois vai se dar a oportunidade para que o interessado se manifeste acerca do procedimento, e se ele entender ser cabível a intervenção, ótimo, pois em tese o órgão competente para licenciar é o mais capacitado para analisar tecnicamente esse empreendimento. Contudo, se mesmo ciente da situação ele não intervier, de todo modo haverá tutela ambiental por parte do município frente a eventual dano ao meio ambiente. É importante ressaltar, portanto, que um dos principais objetivos do poder público é buscar essa proteção ambiental de todas as formas possíveis. E isso é tão verdadeiro que no tocante ao meio ambiente, existe uma tríplice responsabilização para aqueles que transgredirem essas normas ambientais. E o que isso quer dizer? Quer dizer que os indivíduos, pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que descumprirem normas de caráter ambiental,
por o mesmo fato, poderão responder criminalmente, administrativamente e civilmente. Por exemplo, se determinada empresa poluir um rio, ela poderá ser processada pelo Ministério Público por crime ambiental e condenada a ter as suas atividades suspensas. Além disso, o MP também poderá processá-la civilmente em razão do dano ocasionado ao rio, e a empresa poderá ser condenada a repará-lo. Por fim, o órgão ambiental também poderá, na seara administrativa, aplicar à mesma empresa uma sanção de multa, por exemplo, em razão da mesma transgressão ambiental. O interessante é que quando se tratar de situações que envolvam infrações contra o meio ambiente, podemos ter várias implicações em diversas áreas sobre o mesmo fato. Para o nosso curso, por questões didáticas, vamos focar na responsabilidade administrativa, que é decorrente do poder de polícia administrativa do órgão ambiental local frente à fiscalização ambiental. E nesse ponto nos deparamos com mais uma importante regra sobre a fiscalização ambiental. Os órgãos ambientais não penalizam crimes, apenas infrações. E isso que eu vou dizer deve ficar bem claro para você, principalmente se for servidor de órgão local. O órgão ambiental não analisa crimes contra o meio ambiente, tampouco aplica sanções com relação a eles. O órgão ambiental atua apenas na análise das infrações administrativas, aplicando-se, eventualmente, sanções administrativas a esses transgressores das normas e padrões ambientais. Portanto, durante o processo administrativo ambiental, que quase sempre culmina na aplicação de alguma sanção por parte da autoridade administrativa, não se pode utilizar as palavras crimes ou penas, mas sim infrações e sanções. As palavras crimes e penas devem ser utilizadas pelo judiciário, pois as leis brasileiras deram aos poderes executivos e judiciário atribuições claras para justamente não confundirmos essas questões. Os crimes ambientais, por exemplo, em sua maioria são previstos na Lei Federal 9.605 de 98. Somente o MP é quem vai iniciar processos para discutir crimes no judiciário, que por sua vez é o competente para decidir sobre a aplicação ou não de uma pena em matéria ambiental. Já as infrações administrativas podem ser previstas tanto em leis federais, como a própria Lei 9.605, quanto em leis estaduais e municipais. Essa previsão pode ser descrita de uma forma genérica e ampla, mais aberta para que, por exemplo, um ato infralegal possa vir melhor detalhá-lo, como um decreto, portaria, resolução, enfim. A doutrina chama isso de tipo infracional aberto, o que possibilita encontrar as infrações administrativas e as suas respectivas sanções descritas em diversos dispositivos de todas as esferas, a exemplo de leis, decretos, resoluções, enfim. Portanto, tanto o MP quanto o judiciário e também o município tem a sua área de atuação bem delimitada, mas de forma alguma isso quer dizer que o município, ao se deparar com uma situação de evidente crime ambiental, por exemplo, não precisará avisar os órgãos competentes para também atuarem, a exemplo do MP e da Polícia Ambiental. É dever do município agir em conjunto em prol da proteção ambiental. Por isso é imprescindível que a sua atuação seja atrelada à comunicação a outros órgãos, como o fato de sempre adotar a prática de avisar o MP quando estiver diante de infrações que também são consideradas crimes ambientais nos termos da Lei 9.605 de 98. Recomenda-se deste modo que o órgão ambiental sempre represente junto ao MP pela propositura de ações penais frente aos casos que, além de serem considerados infrações administrativas, também são considerados crimes ambientais, a exemplo da operação sem licença, sob pena de enquadramento dos responsáveis como criminosos em razão da conduta omissiva, o que é tipificado como crime também pela Lei 9.605 de 98. Ainda tratando sobre a responsabilidade administrativa, que é materializada nos autos de um processo administrativo instaurado pelo órgão ambiental, com vistas a tutelar os recursos ambientais que serão agredidos ou colocados em situação de risco, devemos pensar
acerca do termo de ocorrência. Será que o agente municipal poderá promover a instauração de processo administrativo a qualquer tempo? Ou existe um limite temporal para ele iniciar determinada fiscalização ambiental? Na seara jurídica, esse assunto é conhecido como prescrição. Essa palavra traduz a ideia de que, passado determinado período de tempo sem o poder público atuar em determinado caso, ele perde o direito de intervir nele. Esse conceito existe por dois motivos: impelir a atuação do poder público o quanto antes, bem como garantir segurança jurídica às pessoas para que, em determinado momento, saibam que não irão ser responsabilizadas por um fato passado. E em matéria de responsabilização administrativa ambiental, no âmbito federal, existe o entendimento de que o órgão ambiental só poderá iniciar um processo administrativo contra determinada pessoa no prazo máximo de até 5 anos, contados da prática do ato infracional, ou no caso de infrações permanentes ou continuadas, a partir do dia em que essa estiver cessada, conforme descrito no artigo 21 do Decreto Federal 6.514 de 2008. Ressalto que o início do processo administrativo se dá pela lavratura do auto de infração. Se, no entanto, o processo administrativo iniciado ficar parado por mais de 3 anos, também considerará prescrita a possibilidade de responsabilizar o indivíduo administrativamente. Com relação à responsabilidade penal, a prescrição vai ocorrer com base nas penas de cada crime, seguindo as regras processuais penais. Mas como o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado é indisponível, difuso, que envolve as presentes e futuras gerações, conforme caracterizado por diversos princípios que envolvem o direito ambiental, é claro que eventual dano ocasionado ao meio ambiente deverá ser reparado. Portanto, no tocante à responsabilidade civil, existe entendimento de que a pretensão de reparação de dano ambiental é imprescritível. Isso significa que não há limite de prazo para o exercício do dever de reparar o dano ambiental. Ou seja, a qualquer tempo é possível ingressar com uma ação no judiciário requerendo que determinada área afetada seja reparada civilmente. Ressalto que isso afeta sobremaneira os negócios envolvendo imóveis com irregularidades ambientais, já que, por exemplo, mesmo se o atual proprietário não tenha realizado determinado desmatamento ilegal em sua fazenda, pelo fato de ele já ter adquirido ela naquele estado, ele será o responsável a repará-la a qualquer tempo. Portanto, embora possivelmente esse proprietário não responda nas esferas penal ou administrativa pela ação que provocou o desmatamento, uma vez que será necessário demonstrar o responsável pela realização dessa atividade ilegal para, desse modo, haver a responsabilização, o atual proprietário poderá arcar na esfera civil com a reparação do dano ocasionado em sua fazenda pelo período anterior, por exemplo. Nesses casos, o município que deles tiver ciência terá legitimidade para ingressar com ação civil pública, visando a reparação do dano ambiental, ou ainda poderá representar o fato junto ao MP para que assim ele o faça. Mas no tocante à responsabilidade administrativa, se houver decorrido mais de 5 anos da data da ação que resultou o ilícito ambiental ou da data da cessação do dano ambiental, o órgão ambiental não poderá iniciar o procedimento para apuração dessa responsabilidade. E falando em processo administrativo ambiental, que é o caminho imprescindível para a materialização do correto exercício do poder de polícia ambiental, vamos agora conversar um pouco sobre a linha do tempo que o torna válido. Somente a partir de um passo a passo é que o órgão ambiental poderá aplicar eventuais sanções ao administrado. Se não seguir, possivelmente poderá encontrar problemas em momento posterior, como, por exemplo, ter um auto de infração referente à aplicação de multa invalidado pelo judiciário, em razão de não ter oportunizado o autuado de se defender durante esse processo administrativo, o que inegavelmente é uma perda de esforços muito grande por um detalhe que poderia ser facilmente realizado. Por isso,
Vamos agora pensar nos processos de fiscalização ambiental com um início, meio e fim, onde o início é a fase de apuração da responsabilidade administrativa, em que a administração irá produzir documentos e demais provas referentes a uma infração ambiental. O meio é a parte em que o autuado irá se defender, e isso inclui até mesmo um eventual recurso contra uma decisão da administração proferida. E o fim ocorre quando a decisão mantida será cobrada pela administração, ou seja, é a fase executória. No próximo vídeo vamos tratar sobre a primeira etapa comum do processo administrativo ambiental, sob a ótica da produção de documentos, para que, durante a confecção deles, a administração não cometa nenhuma irregularidade. Então, até daqui a pouquinho.